A paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, meus irmãos, um bom dia a todos vocês. Eu vou pedir por gentileza para vocês abrirem a Bíblia de vocês, ou se puderem acompanhar, que a gente também vai transmitir pela tela, o texto bíblico da carta escrita por Paulo a Timóteo, sua primeira carta a Timóteo, e nós vamos para o primeiro capítulo e a nossa leitura estará do versículo 8 até o versículo 20, em nome de Jesus. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 8 até o versículo 20, será o nosso texto base da nossa reflexão de hoje de manhã. E diz assim o texto bíblico: Sabemos que a lei é boa se alguém a utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os iníquos e profanos, para os que matam o pai ou a mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade, para os que se entregam a práticas homoafetivas, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que fazem juramento falso, para os que se opõem à sã doutrina e tudo que está contra ela. Segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual eu fui encarregado. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a fim de que no passado eu era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância e na incredulidade, e transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade, e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Esta é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, que firmado nelas você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram ao naufragar na fé. Entre esses estão Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás a fim de serem castigados, a fim de que aprendam a não blasfemar. Fechem seus olhos em nome de Jesus, vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá nessa manhã de sábado, da gente se reunir aqui na sua igreja, para a gente refletir acerca daquilo que o Senhor deseja transformar os nossos corações. Eu oro para que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, para que a gente seja capaz de entender tudo aquilo que o Senhor deseja que a gente entenda e praticar aquilo que o Senhor vai nos dar de oportunidade na nossa vida. Que o Senhor continue nos concedendo essa misericórdia e graça, que é a causa da gente ter sempre mais um dia de vida, e que a misericórdia do Senhor esteja sobre esse momento. Amém. Podem sentar minhas irmãs, podem sentar meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês tenham tido uma ótima semana, uma ótima sexta-feira e um bom descanso. É muito bom estar com vocês hoje, sábado de manhã. Então a todos sejam muito bem-vindos, tenham um excelente sábado, é um prazer estar com vocês. Como eu sempre gosto de falar, não faz sentido a igreja sem pessoas, e é por causa de vocês que a gente se reúne, que a gente tem a alegria de congregar junto, de cantar junto, e agora a gente vai, nesses próximos minutos, refletir um pouco acerca daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. E por isso eu vou pedir para você manter a sua Bíblia aberta na carta de Paulo a Timóteo, onde a gente vai ver por alguns minutos como a sã doutrina é essa verdade que expõe o pecado, exalta a graça e preserva a nossa fé. E como que a verdade de Deus, a Sagrada Escritura, é aquilo que nós devemos viver para sempre, até o nosso último dia, porque é isso que vai nos manter de pé na nossa vida. Por isso, nesse texto, a gente vai ver como base, como título, a sã doutrina, e nós vamos ver que a palavra, a sã doutrina, a verdade de Deus, ela nos leva a três principais movimentos.
Em primeiro lugar, ela expõe o nosso pecado sem parcialidade. Em segundo lugar, ela nos conduz à misericórdia de Jesus. E em terceiro lugar, ela forma uma igreja que vive com uma consciência boa. Então, nós estamos nesse mês de agosto em uma série de reflexões na carta de Paulo a Timóteo, onde a gente tem aprendido o que é ser uma igreja de verdade, o que é ser uma comunidade saudável, o que é ser um lugar onde pessoas se reúnem de maneira onde a gente de fato reflete a vontade de Deus, de uma maneira onde a gente de fato mostra que somos pessoas que foram alcançadas por esse evangelho. Porque bem como todos nós conhecemos, não basta a gente dizer que nós somos uma igreja. É importante, antes de tudo, nós falarmos e nós vivermos essa igreja que a gente professa. Porque é muito simples a gente alugar um espaço, comprar cadeiras, comprar um microfone e fingir ser crente. Mas é totalmente diferente a gente viver essa igreja conforme o que Jesus quer que a gente seja. Por isso, essa série de reflexões tem como ideia principal formar em nós uma comunidade saudável, uma comunidade honesta, uma comunidade verdadeira, onde cada pessoa que está sentada ou que está em pé possa viver o evangelho de Jesus com verdade, com misericórdia. Por isso, a título de introdução, eu quero começar dizendo com vocês que a verdade também pode ser usada de maneira errada. E isso é muito importante a gente dizer, porque embora o certo seja sempre o certo, seja na guerra ou seja na paz, tem como e é possível usar a verdade de uma maneira ilegítima. E semana passada, na nossa reflexão, nós vimos que existem muitos ruídos que tentam roubar a nossa atenção da verdade de Deus. A gente vive numa era extremamente rápida, numa época tecnológica, digital, onde a gente sempre está sendo bombardeado por informações. E essa informação que nos bombardeia e esse acesso rápido que a gente tem disponível na palma das nossas mãos é capaz de fazer com que nós usemos a verdade de uma maneira errada. Por isso, Paulo ele começa nessa carta, nesse capítulo que ele escreveu, dizendo que a lei ela é boa, desde que ela seja usada de maneira legítima. E o que Paulo quer dizer? Que é possível usar algo bom de uma maneira errada. É possível distorcer a verdade. É possível falar o certo de uma maneira extremamente danosa às pessoas. E isso é muito fácil de fazer. Porque a gente vive numa cultura onde a gente constantemente confunde convicção com agressividade. Cada vez as pessoas estão mais cheias de verdade e mais agressivas umas às outras. E não vai demorar muito para a gente perceber isso. Basta começar a chegar o mês de outubro que a gente vai ver o quão agressivo é o ser humano com o seu próprio semelhante. Porque a verdade é que nós não nos contentamos simplesmente em saber a verdade e viver a verdade. Mas muitas vezes nós usamos a verdade como se fosse um distintivo de superioridade que nós temos aos outros. Muitas vezes nós, humanos, usamos a verdade para nós fazermos uma autopromoção nossa, para mantermos os outros inferiores a nós, para agredirmos os outros verbalmente, para nos sentirmos melhores e para sermos agressivos com as pessoas. Mas, como uma ilustração bem clara, não basta o remédio certo, basta a dose certa. Se você for no hospital morrendo de dor de cabeça, e em vez do médico te receitar 1 ou no máximo 2 gramas de dipirona na sua veia ou por comprimido, e errar a dose e acabar colocando 50, 300 gramas, provavelmente vai acontecer uma coisa muito ruim com você. Mas era o remédio certo. Mas se aplicado com a dose errada, pode matar. Do mesmo jeito é a verdade. Não basta a gente saber e dizer a verdade, mas existe também o jeito certo de usar a verdade, de viver a verdade. Porque a verdade não pode produzir em nós agressividade. A verdade não pode produzir em nós superioridade aos outros. A verdade não produz em nós um jeito de fazer com que as pessoas sejam tratadas de maneira doente e como se nós fôssemos melhores.
E eu falo isso especialmente a nós cristãos, que muitas vezes nos julgamos como donos da verdade. E independente disso ser ou não verdade, a grande prova é que a maioria dos crentes de hoje, da população brasileira, são pessoas extremamente doentes. E a grande verdade é que a gente vê que geralmente na população brasileira tem surgido um fenômeno muito bizarro. Que geralmente o pai de família, que é a favor da família tradicional, do casamento heterossexual, dos bons costumes e dos bons valores, ao mesmo tempo é o cara que trai a esposa no emprego, sem ninguém saber. Ao mesmo tempo é o cara que em grupos de WhatsApp consome todo tipo de conteúdo inapropriado, mas defende na rede social com unhas e dentes a família tradicional brasileira. Porque muitas vezes nós temos a tendência de expor uma verdade com agressividade sem nos incluirmos nela. Porque é muito mais fácil nós olharmos o pecado dos outros e colocarmos a verdade contra eles e não contra nós mesmos. É muito mais fácil nós enxergarmos o erro dos outros e não enxergar os nossos. É muito mais fácil a gente sempre ter uma postura crítica a tudo e a todos, mas que não nos afeta. É muito fácil nós sermos vítima enquanto todos são culpados. Por isso, em primeiro lugar, a gente vai ver no sermão de hoje que a sã doutrina, a verdade do Evangelho, ela expõe o pecado sem parcialidade. E isso é extremamente importante. Porque como Paulo falou, recapitulando, a lei é boa se a gente a usa, se a gente a vive de maneira legítima. E qual que é a maneira legítima? Como que eu uso a lei de maneira legítima que Paulo fala? Apontando a lei para nós. Porque a lei é justamente para as pessoas que são transgressoras. E aí, Paulo ele vai nos proteger de dois principais erros. O primeiro erro que Paulo nos protege, quando ele fala que a lei é boa, quando a gente usa ela do jeito certo, é que a gente pode viver em algo que chama antinominismo, que é sem lei. Já que existe graça de Jesus, já que Deus ama todo mundo, então eu posso viver da maneira que eu quero, que Deus me entende. Posso roubar, posso adulterar, posso fazer o que for, que Deus me perdoa. E isso é a primeira maneira errada de entender Deus. Achar que Deus é alguém que sempre vai passar pano para os nossos pecados. Achar que Deus é alguém que sempre vai passar a mão na nossa cabeça. Achar que Deus é alguém que sempre vai tolerar o pecador e os seus pecados. Mas esse não é o Deus do Evangelho. Mas existe o outro extremo, que é viver no legalismo, achando que Deus vai se impressionar com as nossas boas atitudes, achando que a gente consegue comprar algum espaço e alguma vaga no céu, de acordo com as nossas obras. É colocar as pessoas dentro de uma régua que só a gente consegue. É começar a olhar os outros de cima para baixo, como se nós fôssemos melhores, seja pelo nosso tempo de igreja, seja por a gente cumprir as coisas, seja pelo que a gente acha que deve ou não ser feito. Por isso existem dois erros que Paulo ensina a gente a evitar. Nós não devemos nem ser moralistas e legalistas e medir as pessoas com essa régua moral como se nós fôssemos as pessoas mais éticas do mundo e qualquer pessoa fora do nosso padrão ético deve ser descartada. Mas também nem devemos viver na libertinagem, achando que Deus entende tudo, Deus perdoa tudo e sempre está tudo bem, independente do que a gente faz. E infelizmente isso é até uma frase que é muito falada, nas igrejas, de que Deus conhece o seu coração. Sim, Deus conhece o seu coração e glória a Deus por isso. Só que ai de nós por isso. Porque a partir do momento que eu sei que Deus conhece o meu coração, eu sei que Deus sabe o quão ruim eu sou. E o quão perdido eu sou. E o quão obscuro é o meu coração no secreto. E por isso, quando eu falo que Deus conhece o meu coração, eu sei que Deus ele não passa pano para o meu coração. Porque se Deus quisesse que eu fosse quem eu sou, Jesus não teria morrido na cruz por mim. Mas Jesus veio porque Ele não quer que você e eu sejamos quem nós somos, mas porque Ele quer que nós sejamos como Ele é.
Por isso, Deus é alguém que não só conhece o nosso coração, mas é alguém que está disposto a transformar o nosso coração, a mudar quem nós somos, a fazermos a gente enxergar o jeito certo de ver essa doutrina, o Evangelho e a lei de Deus. Nem na graça barata e nem no legalismo. Por isso, a palavra, ela não só confronta o pecado dos outros, mas ela também confronta os nossos pecados. Porque na igreja e na nossa vida, a gente costuma ter uma moralidade seletiva. A gente escolhe as coisas que a gente tolera e a gente escolhe as coisas nas quais nós somos intolerantes. Existem pecados que nós toleramos, e geralmente esses são os nossos. E existem pecados que nós não toleramos, e geralmente são os deles. Quando alguém peca o pecado que a gente faz, a gente entende. Quando alguém peca o pecado que a gente não faz, a gente excomunga. Porque a nossa moralidade, a nossa ética, ela é extremamente seletiva. A gente é acostumado a totalmente denunciar e a odiar certos pecados, mas às vezes a gente trata com costume outros. Por isso, há igrejas onde não tolera imoralidade sexual, ídolos, bebedeira, e glória a Deus por isso, mas que tolera divisões, mentira, falso testemunho, inveja, fofoca, porque a gente começa a tolerar os nossos pecados. E quando a igreja começa a virar uma comunidade de pessoas que concordam entre si, ela corre o risco de perder a principal função dela, que é ser um ambiente onde nós estamos ao redor de Jesus, e não ao redor dos nossos interesses. Por isso que é muito fácil uma igreja se tornar um clube de amigos. Porque com o passar do tempo a gente vai ficando amigo, a gente vai conhecendo um ao outro, e daqui a pouco a gente fica tão amigo, que a gente se sente tão confortável de pecar, que não tem mais problema nenhum no nosso pecado. A gente se sente tão amigo e tão à vontade que a gente não precisa nem mais confrontar um ao outro. E aí a gente vira um clube de amigos que pecam e que toleram os pecados uns dos outros. Mas quando alguém fora do nosso clube erra, aí a gente não aceita. Porque muitas vezes a nossa moralidade é seletiva. A gente cria castas e níveis e hierarquias de pecados dos quais a gente não tolera, porque não são os nossos. Por isso, Paulo ele fala que tudo aquilo que se opõe a essa doutrina é para isso que serve a lei. A lei não serve para que nós sejamos superiores aos outros. A lei não serve para que eu olhe para a lei e fale, nossa, olha como eu sou uma pessoa justa. Olha como eu cumpro tudo. Não. A lei serve como um espelho, onde através desse espelho eu consigo enxergar cada fio de cabelo meu que está desarrumado. Cada parte onde existe um defeito em mim. Porque a lei não nos mostra o quão bom nós somos, mas a lei revela o quão mau o nosso coração é. A lei revela o quão sujo é o nosso pecado. A lei é capaz de apresentar para nós o quão miserável nós somos. Por isso, quando nós usamos a lei para julgar os outros, quando nós usamos a lei para confrontar os outros, mas nós não entramos, o nome disso é hipocrisia, que é um grande costume que muitas vezes nós podemos ter, que é quando a gente aplica toda a lei aos outros, menos a nós mesmos. É quando todo mundo está errado e a gente está certo. É quando todo mundo é indesculpável, mas a gente não. É quando o meu erro tem uma justificativa plausível, mas o erro do outro não. Por isso o Evangelho, a Bíblia apresenta uma lei não que condena as pessoas, mas que também nos condena. Porque todos nós estamos no mesmo barco, de pessoas que são incapazes de cumprir a lei. Talvez nessa lista que a gente viu de Paulo, você não faça todos os pecados. Mas eu tenho certeza que algum você já fez e você pode cometer, como eu cometo.
Por isso é ilícito, é injusto, é antiético e é hipocrisia nossa a gente escolher quem a gente condena e a gente escolher para quem a gente passa pano. Porque a verdade do Evangelho é uma palavra que não confronta só o pecado dos outros, mas é uma palavra que também confronta o nosso pecado. Por isso, uma comunidade saudável, uma igreja verdadeira, não é uma igreja onde a gente vai congregar e a gente vai escutar tudo que a gente quer. Uma comunidade onde Jesus é o centro, não é uma comunidade onde Deus sempre vai ter uma palavra de vitória, uma palavra de bom ânimo, uma palavra de alegria para você. Porque às vezes Jesus vai mostrar esse espelho para você ver o quão imperfeito você é e o quão você depende da graça dele. Porque uma comunidade saudável não se reúne em torno dos nossos próprios desejos e nem dos nossos pecados semelhantes, mas se reúne em torno de uma palavra que nos confronta por igual. Talvez a palavra confronte algum pecado específico seu, para outro vai confrontar outro. Pouco importa. O que mais importa é que essa palavra te confronte. Por isso, se existe algum evangelho, se existe alguma igreja, e se aqui na Promessa Tatuapé, a gente por algum momento deixar de confrontar uns aos outros pela exposição da Bíblia, tem algo de errado com a gente. Se em algum momento, alguma hora, os louvores, as orações, a pregação, o estudo bíblico, as conversas nesse ambiente, não confrontar mais os nossos pecados, mas ser mais sobre o pecado dos outros, vai ter algo de errado com a gente. Porque uma comunidade saudável é uma comunidade que entende a lei, que confronta e mostra o quão incapaz a gente é. Mas existe algo que Paulo mostra nesse texto que é maravilhoso, que o diagnóstico não é o destino. O diagnóstico que a lei traz sobre a gente, de que nós somos pecadores, de que nós somos sujos, de que nós somos miseráveis. O espelho que a lei mostra para nós o quão defeituoso nós somos e o quão deformado nós estamos diante de Deus, não é o nosso destino final. Mas essa lei aponta para a necessidade de um Salvador. Essa lei mostra de que nós somos incapazes de salvar a nós mesmos. Porque como que um homem hipócrita é capaz de salvar a si? Como um homem e uma mulher que aponta mais os erros dos outros do que o seu próprio pode salvar a si? Como que um homicida, um ladrão, um mentiroso é capaz de salvar a si mesmo? Por isso, o diagnóstico que a Bíblia, que o Evangelho nos mostra, apresenta a realidade de que a gente precisa de um Salvador, que não é a gente. A gente precisa da misericórdia de Cristo Jesus. Por isso, em segundo lugar, a sã doutrina, ela não só aponta uma lei que nos ofende, que nos confronta, mas ela nos aponta a solução para os nossos pecados que é em Cristo. E Paulo ele diz que a graça de Cristo ela superabunda os nossos pecados. Quando Paulo fala do ministério dele, e isso é fabuloso, ele não mostra que o ministério dele é por causa da sua capacidade intelectual. Paulo não mostra que ele foi escolhido por Deus e que ele é crente em Jesus porque ele é inteligente o suficiente, porque ele é bom o suficiente, porque ele cumpre a lei o suficiente, pelo contrário. Paulo fala que ele é crente em Cristo Jesus, porque ele era um miserável pecador que foi resgatado pela graça de Cristo. E isso confronta muito a nossa cultura de produção, aonde a gente narra o chamado de cada um pelo talento, pela coragem, pelo carisma, pelo estudo. E geralmente a pessoa que tem um chamado é a pessoa que tem talento, é a pessoa que estuda, é a pessoa que tem boas ações. Só que Paulo fala que o verdadeiro chamado de Deus às nossas vidas não vem por causa disso. O chamado de Deus não veio nas nossas vidas porque a gente tinha algum talento. Deus nos chamou não porque a gente tinha algo a oferecer a Ele. Deus não nos chamou porque a gente tinha carisma, porque a gente era corajoso, porque a gente quebrava paradigmas. Não. Deus nos chamou
por exclusiva graça. E somente isso. E embora isso seja importante de entender, isso é muito difícil para mim. Porque eu vivo numa cultura que me influencia a ser enxergado e a enxergar os outros pela performance. E a gente é criado assim. A gente enxerga as pessoas pelo que elas são capazes de fazer, pelo que elas têm a oferecer. Só que Cristo não foi assim com a gente. Mesmo quando a gente não tinha nada a oferecer a Deus, mesmo quando nós éramos perdidos e os mais miseráveis dos pecadores, a graça dele nos alcançou, sem motivo algum. E essa é a base dessa doutrina. Por isso, qualquer evangelho, qualquer comunidade, qualquer igreja que se baseia na performance, no talento, não é uma comunidade de Jesus. E com isso eu não quero dizer que a gente tem que fazer as coisas de qualquer jeito e fazer as coisas ruins, não. Mas isso significa que a base da igreja não é o conhecimento e o talento das pessoas. Mas a base da igreja são pessoas que eram miseráveis pecadores e foram salvos pela graça de Jesus. Quem louva aqui ao Senhor não é o que melhor toca e o que melhor canta. Mas quem louva aqui ao Senhor é um miserável pecador que foi salvo. Quem prega e quem dirige a reflexão não é o que mais estudou e o que mais sabe. Mas é o miserável que foi alcançado pela graça. Quem vem à promessa Tatuapé não são os melhores, as pessoas perfeitas, os moralmente aceitos, os superiores a todos, não. São os pobres pecadores que estavam perdidos e Jesus os amou, mesmo sem eles merecerem. E essa é a base dessa doutrina. A gente não se reúne pela performance, a gente não faz pelo talento, a gente não faz pelo carisma, a gente não faz pelo laço de amizade, a gente não faz por nepotismo. Nós fazemos porque Cristo nos salvou e exclusivamente pela graça de Cristo, porque ela é a base da comunidade saudável. É exclusivamente a misericórdia. Por isso a misericórdia em Cristo Jesus nos mostra que essa graça, ela não somente cobre e esconde os nossos pecados, mas ela transborda. Ela vai muito além. Se os nossos pecados, se os nossos erros produzem em nós consequências cruéis, a graça de Cristo é maior do que qualquer consequência que o pecado nos traz. O pecado não tem poder de definir a gente, porque quem nos define é a graça de Cristo. Pessoas que estão em Cristo Jesus não são definidas nem pela performance e nem pela falta dela. Por isso, numa comunidade saudável, numa igreja verdadeira, há sim lugares para os transgressores. Há sim lugares para os que têm desordem no amor. Há sim lugar para pessoas com homossexualidade. Há sim na igreja lugar para pessoas com problemas com droga, com vícios. Há sim lugar na igreja para pessoas com antecedentes criminais. Há sim na igreja lugar para as pessoas com os mais diferentes e, conforme o seu julgamento, piores pecados possíveis. Sabe por que há lugar na igreja para essas pessoas? Porque há lugar para vocês e para mim. Porque essa graça, ela transborda e ela superabunda qualquer pecador e qualquer tipo de pecado. E embora talvez a gente quisesse que o ladrão da cruz fosse morto e crucificado, porque ele merecia, Jesus o levou ao paraíso, por graça. O ladrão da cruz, ele não faz nenhuma confissão elaborada. O ladrão da cruz que estava sendo morto de maneira justa, ele só fala para Jesus: me lembra de mim quando chegar no paraíso. E Jesus fala: sim, eu vou lembrar. Porque a graça transborda qualquer pecador e qualquer pecado. Mas como eu falei, a gente tem a moralidade seletiva. E não só a moralidade seletiva, mas às vezes nós temos uma graça seletiva.
Quem nunca escutou uma frase de que fulaninho é uma pessoa extraordinária, só falta aceitar Jesus? E aí a gente cria um tipo de pessoa que é moralmente aceita, mas não tem Jesus. Só que a outra pessoa aí, essa daí não, essa daí está perdida. Nossa, essa daí, Deus me livre. Essa daí eu até atravesso para o outro lado da rua para não cumprimentar e nem dar bom dia. Porque a gente cria uma graça seletiva. A gente escolhe as pessoas que a gente tem compaixão, que a gente ama e que a gente prega. A gente cria um padrão de pessoas das quais a gente pode falar de Jesus. E a esses não, esses estão perdidos. Só que se a gente faz isso, meus irmãos, eu duvido que esse evangelho alcançou o seu e o meu coração. Porque o evangelho que nos alcançou não nos alcançou pelas nossas obras e méritos, mas nos alcançou pela graça. E a lei que faz o nosso espelho mostra que se Deus salvou o Gustavo, Ele é capaz de salvar qualquer um. Porque a graça, ela é superabundante para recriar qualquer pecador, para fazer qualquer blasfemo, qualquer mentiroso, qualquer homicida, qualquer desordenado em alguém que é salvo e é transformado por Cristo, porque Cristo é muito maior que o pecado. Porque toda desordem, porque toda destruição que o mundo trouxe com o pecado e com o mal que existe, não é maior que a bondade de Deus em Cristo. Por isso Paulo fala o texto-chave de todo esse texto do capítulo 1 de Timóteo, que é o versículo 15, onde ele diz assim: esta palavra é fiel e digna de aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E aí ele diz que foi por essa razão que foi concedida misericórdia a ele, que nele, o principal pecador, Cristo Jesus, mostrasse a sua paciência, e ele servisse de modelo a todos os que iriam crer em Jesus. Percebe? Paulo não foi salvo por causa da sua obra. A razão que Cristo salvou Paulo não foi porque Paulo era inteligente, não foi porque Paulo tinha boa ética e boa moral, não. Mas Cristo Jesus salvou Paulo quando Paulo ainda era o pior dos pecadores. E Paulo é a referência e o modelo para os futuros crentes, não porque ele é o cara mais certinho, mas sim porque ele era o pior de todos e conseguiu ser salvo. Então Paulo está querendo dizer, se eu, sendo o pior de todos, fui salvo, meu irmão, qualquer um pode ser salvo. Por isso Paulo fala que independente dos nossos pecados, Jesus pagou por eles na cruz e Ele é capaz de perdoar e nos ressignificar nele. Porque na cruz Jesus carregou a nossa condenação no mundo. Na cruz Jesus foi capaz de salvar as pessoas dos próprios erros. Na cruz Jesus fez o que a gente era incapaz de fazer e deu uma salvação que a gente nunca iria merecer. Não importa quanto tempo de boas atitudes a gente tivesse. Por isso, meu irmão, eu quero caminhar já para o último ponto dessa reflexão, mostrando que Paulo diz a si mesmo que ele é o principal dos pecadores. Só que talvez com o tempo e com o passar dos anos, a gente comece a se achar melhor do que os outros, porque a gente começa a aprender a fazer as coisas certo. Só que eu quero trazer luz ao seu coração e me incluir nisso, que você só é capaz de fazer o certo. Você só é capaz de pecar um pouco menos hoje, porque Jesus entrou na sua história. Porque Jesus te salvou e te resgatou das densas trevas. Porque sabe o que é verdade? Se Jesus não tivesse te resgatado, talvez a gente seria pior do que as pessoas que a gente julga tão ruim. Se Jesus não tivesse oferecido sua graça a mim, a você e eu seríamos piores do que as pessoas do mundo. E nós só não somos assim porque Ele nos resgatou do pecado. Por isso as nossas boas atitudes nunca vão excluir a realidade de quem nós éramos antes de Jesus. Por isso não importa se você guarda o sábado perfeitamente. Não importa se você está na igreja há 40 ou há 50 anos.
Importa se você ainda entende que você é um miserável pecador que precisa da graça de Jesus e sem ela você não consegue fazer nada. É isso que importa. Importa se você ainda olha para si mesmo como alguém que desesperadamente precisa de Jesus no seu coração. É isso que importa. Porque a sã doutrina numa comunidade saudável tira de nós a miopia, tira de nós a cegueira, de nos fazer como pessoas melhores do que as outras. Porque a sã doutrina coloca qualquer um da igreja na fila dos que devem. Seja o mestre, seja o pastor, seja um membro novo, seja o diácono de 30 anos de igreja, seja o que fez o pão da ceia, o que comeu, todos estão na mesma fila de pecadores miseráveis que foram resgatados. Nenhum melhor, nenhum pior. Todos iguais diante de Cristo. Por isso Paulo termina toda essa exposição dizendo que a esse rei, a esse Jesus seja o louvor. E ele termina adorando a Deus. Paulo termina falando que ao rei eterno, imortal, invisível, ao Deus único, seja a honra, a glória pelos séculos dos séculos. Porque o nosso coração, diante de profunda graça, não faz com que a gente seja superior aos outros, mas faz com que a gente adore a Deus pelo resto das nossas vidas. A gente não adora a Deus com medo de ir para o inferno. A gente não adora a Deus como moeda de troca para Ele dar o que a gente deseja. A gente não adora a Deus para a gente ter o carro do ano, o emprego dos sonhos. Nós adoramos a Deus porque a gente compreende o quão amoroso Ele foi com a gente. E diante desse amor que nos atingiu, a gente não consegue ter outra reação a não ser adorar a Deus. Por isso a adoração a Deus não é uma simples consequência ou resposta de gratidão, mas a adoração a Deus é a reação inevitável daquele que foi alcançado por essa graça. Porque a sã doutrina, ela forma pessoas que vão guardar essa fé e essa boa consciência. É como Paulo termina o capítulo 1 dizendo: Timóteo, meu filho na fé, combata esse bom combate, segurando essa verdade do Evangelho que você escutou e que você viveu até o seu último dia. Porque existem pessoas que vão naufragar na fé. Existem pessoas que podem estar com a gente na comunidade hoje e que quem sabe se amanhã estarão. Talvez existem pessoas que você conheceu que um dia abandonaram a fé em Deus. Porque pessoas que não se apegam a essa doutrina vão naufragar na fé. E Paulo termina com 2 exemplos, Irmineu e Alexandre, falando que são 2 tipos de pessoas que escutaram a verdade, ouviram o Evangelho, mas rejeitaram esse Evangelho, porque o Evangelho não desceu para o coração. E o grande perigo é a gente se tornar como esses 2 caras, que conhecem o Evangelho, que vêm para a igreja, que entendem a vontade de Deus, mas que não vivem nada disso. E o destino dessas pessoas é a morte, o naufrágio espiritual. Porque cedo ou tarde, essas pessoas vão sucumbir à morte e ao pecado. Por isso, meu irmão, eu queria fazer um último apelo para você nessa pregação. Talvez durante a mensagem você tenha feito um diagnóstico do próprio coração e visto o quão pecador você é, como eu sou. E diante disso você olha para Cristo e olhou para Cristo como seu Salvador pela graça. E como aquele que te amou mesmo quando você não merecia. E por isso você está aqui para adorar esse Jesus que fez tudo o que você não podia fazer e te deu a vida eterna. Mas meu último apelo é que eu queria dizer para você uma realidade que é pouco dita. O fato de Jesus ter te salvado não vai te livrar das provações desse mundo. O fato de Jesus ter te alcançado com amor e graça não vai fazer com que você deixe de sofrer nessa vida. Pelo contrário, nessa vida a gente vai sofrer, vai ter momentos difíceis, lutas, tristezas, dúvidas, incertezas. Vão ter dias bons, vão ter dias maus. Mas eu quero que você se lembre que você não é medido por Deus
pelos seus dias bons ou maus, mas é medido pela cruz de Cristo. Por isso, mesmo no dia que você se sentir um nada, mesmo no dia que você estiver mal, mesmo no dia que você pecar um pouco mais do que deveria, não deixe essa graça. Não abandone Jesus. Não abandone a igreja de Cristo. Não desista do Evangelho. Não ache que você não tem solução. Mas continue nesse caminho. Mesmo que seja doloroso, mesmo que seja árduo, mesmo que seja difícil, porque Ele está nos conduzindo para a vida eterna. E aqueles que segurarem e agarrarem nesse evangelho verdadeiro, nessa sã doutrina e combaterem um bom combate, serão salvos por Cristo Jesus. Mas aqueles que abrirem mão desse evangelho e da comunidade saudável, o destino deles é a morte eterna e o inferno. Por isso, diante dessa seriedade, eu vou pedir para você ficar de pé e eu quero orar por sua vida. A sã doutrina, a verdade, a Bíblia, o Evangelho verdadeiro, ela não produz especialistas orgulhosos, pessoas boas o suficiente, não. Ela produz pecadores perdoados. Por isso eu quero orar por você nesse momento, para que durante essa jornada de vida, de poucas décadas que a gente tem na Terra, onde uns vivem tanto e outros vivem pouco, que independente do nosso tempo que Deus nos der, a gente possa viver dentro dessa comunidade saudável que vive num evangelho verdadeiro, onde a gente vai combater esse bom combate, onde a gente vai guardar no nosso coração, na nossa vida, nas nossas atitudes, o evangelho verdadeiro, mesmo que a gente deslize, mesmo que às vezes a gente fale, mesmo que doa e sofra, que a gente nunca largue essa sã doutrina e que a graça de Cristo continue nos segurando nele, amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa reflexão. E nós oramos para que essa verdade do Evangelho continue sendo aplicada na gente. Não deixe, Pai, que os sofrimentos, que os nossos erros e as nossas falhas nos definam. Não deixe que a gente se perca na escuridão, na tristeza, no ressentimento, na culpa. Mas também não deixe que a gente se perca no moralismo, na superioridade, na hipocrisia. Mas continue mostrando e nos revelando o quanto que nós somos miseráveis pecadores e dependemos de Jesus. Continue mostrando o quanto nós somos fruto, não do nosso próprio bom desempenho, mas sim fruto da misericórdia de Deus ao pior dos pecadores. Continue, Pai, nos revelando que tudo que nós fazemos de bom é porque Cristo nos alcançou. E que a gente continue com essa dependência desesperada de Jesus. Que o Senhor continue sendo o nosso único foco, a nossa única base, aquele que dirige a sua igreja, aquele que dirige como a gente pensa, como a gente vive, como a gente prega, canta, ora, louva e se reúne. Que essa comunidade aqui seja uma comunidade que não esteja em torno de si mesma, mas em torno de Jesus. Continue, Pai, usando nossas vidas para mostrar essa salvação a pecadores que precisam do Evangelho. Continue, Pai, a nos dar oportunidade durante a nossa semana de mostrarmos o Evangelho verdadeiro àqueles que ainda estão no pecado. E que o Senhor, Pai, possa os salvar assim como um dia o Senhor nos salvou. Que o Senhor nos ajude, Pai, para que mesmo quando a gente estiver nos mais duros e mais difíceis desafios da vida, a gente não abandone a doutrina verdadeira, que a gente não abandone o Evangelho verdadeiro, mas que até o nosso último suspiro de vida, nós estejamos agarrados a Cristo Jesus e ao quanto nós dependemos do Senhor. É isso que nós oramos e cremos que o Senhor confirmará e nos protegerá até o nosso último dia. Amém.